Graça e paz. Chegamos ao estudo de número 8, o milênio. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia e Teu Espírito Santo, para que possamos entender o que Tua palavra quer nos revelar, que possamos aceitar como a Tua voz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá o período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que circunstâncias estará Satanás? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos nas Escrituras Sagradas respostas para essas indagações. Para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? No livro de Apocalipse, o capítulo 20, o verso 6, diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Os salvos, após a volta de Cristo, irão para os céus e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Eles serão sacerdotes de Deus, e sobre eles a morte não terá mais poder. A palavra milênio não aparece na Bíblia, mas o conceito está presente. Significa um período de 1000 anos e está presente no livro do Apocalipse, no capítulo 20, do verso 1 ao verso 10, referindo-se ao período entre a primeira e a segunda ressurreição. O que os salvos farão no céu no período de 1000 anos? No livro do Apocalipse, o capítulo 20, o verso 4, diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 2, diz assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? No período de 1000 anos, lá no céu, os salvos receberão autoridade para julgar, e eles também entenderão porque muitas pessoas não estarão ali. Como ficará a terra durante esse período? No livro de Jeremias, o capítulo 4, o versículo 23 ao 26, diz assim: Olhei para a terra, e eis-la se informe vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Também no livro de Jeremias, no capítulo 25, o verso 33, diz assim: Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como estercos sobre a face da terra. A terra ficará sem forma e vazia. Ela voltará a ser o abismo que era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. As cidades estarão todas destruídas diante da vinda de Cristo. A terra estará cheia de pessoas mortas. Essas pessoas mortas serão aquelas que não decidiram entregar suas vidas a Jesus Cristo. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? No livro do Apocalipse, o capítulo 20, do verso 1 ao verso 3, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Neste período, na terra, ficarão vivos somente Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem enganar. Passados os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e aos ímpios? No livro do Apocalipse, o capítulo 20, o verso 5 e o verso 7 diz assim: Os restantes dos mortos não reviveram até que se passassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão.
Passando esse período, os ímpios serão ressuscitados. Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem enganar. Que outro evento marca o final dos 1000 anos? No livro do Apocalipse, o capítulo 21, o verso 2, nos diz assim: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. O fim dos 1000 anos será marcado com a cidade santa descendo para a terra. Dentro dela estarão os salvos com Jesus, e fora dela os perdidos, juntamente com Satanás. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? No livro do Apocalipse, o capítulo 20, o verso 8 diz assim: E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Satanás reunirá seu exército, que será como a areia do mar, e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa que descerá dos céus. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a salvação de Jesus? No livro do Apocalipse, o capítulo 20, o verso 9, diz assim: Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. No livro do Apocalipse, o capítulo 25, o verso 41 diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A sentença é que descerá fogo e enxofre do céu aos que rejeitarem a salvação. O fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Aqueles que não ficaram do lado de Cristo receberão a mesma sentença que Satanás. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a vida. O ato de destruir é estranho para Deus, mas, depois de dar todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal e tudo que estiver agarrado ao mal para devolver a perfeição original aos seus filhos. Aceite a salvação de Cristo. Deus abençoe você.